Olá, amigos do Quinto Elemento, ou como dizia Goethe. E aí, rapaziada? Voltamos ao ar para debater um assunto de notável rigidez: a preguiça. No meio do caos que se tornou a vida moderna, a preguiça parece cada vez mais difícil de se rastrear. Todos se gabam de sua falta de tempo, do seu excesso de atividades. Mas será mesmo que o tempo está tão escasso assim? Será que não estamos nos tornando preguiçosos demais para o que importa? E ocupando nossa vida com hábitos fúteis e vazios? Para tentar rastrear a preguiça em nossas vidas, eu, Carlos de Freitas, o ébrio Luigi Marnoto, o fornido Arthur Machado e o aguerrido Felipe Trielli, vamos colocar a conversa em dia e propor mais uma reflexão. Afinal, a preguiça, dizem, é a mãe de todos os males. E como mãe é mãe, a gente tem que respeitar. Olha só, É isso aí, hein? Muito Fala bem. em preguiça, não sei se aqui todo mundo leu o livro do Bartleby, do Herman Melville. Pô, Fala em preguiça, eu acho... Cara, é assim, a primeira coisa que me vem à cabeça. Prefiro não fazer. É a frase do... Pra quem não sabe, é um livro do Melville. Melville, é o mesmo, Herman Melville. é o mesmo do Moby Dick. Moby né? Dick, o autor do Moby Dick. É um livrinho, tem 100 e poucas páginas, né? pouquinho. Quase um conto. É um conto, é um conto. Conto na verdade. estendido. Não, é um conto mesmo, ele saiu como conto. E ele conta a história de um cara, um burocrata, né? Trabalha numa repartição pública. É uma repartição pública. E aí um dia dão uma tarefa para ele e ele fala, prefiro não fazer. E fica lá. Não, mas como assim, o chefe, né, fica puto e tal. Aí começam a pressionar. E ele não fazia outra coisa a não ser olhar para uma parede de um prédio em Nova York que se passa em Wall Street. Né? Aliás, chama um conto de Wall Street, né, o subtítulo. E ele fica olhando para o prédio do outro lado e ele só fala isso. Assim, Prefiro passa alguém, pô, precisava buscar não sei o que lá. Não, eu prefiro não fazer. E as aí coisas vai. começam a se amontoar. E na aí, mesa não, dele. exatamente, isso vai se espalhando, esse mal-estar, né? E ele não faz nada, não faz nada, ofende não sai do ninguém. lugar. E tem algum motivo que os caras também não mandam ele embora, né? Não sei Não, se é porque tá acho que muito ele tempo. ele tem alguma Não, coisa não, de... não é burocrata, isso. né? O chefe começa a ficar muito curioso, enlouquece Ah, é o verdade. chefe. é. Não, e eles tentam Porque mandar, ele ele fala fala, assim, eu quero prefiro não ir. saber. Isso. Ele só fica lá, tanto que eles tiram ele da... O conto termina de uma maneira meio maluca. kafkiana. Aliás, o Kafka amava esse conto do Melville. Sim. Que eles bem o cara tiram dele. ele da... Porque não dá, o cara fica ocupando espaço. Eles Sim, tiram ele e botam ele na escada. Não, ele vai definhando na escada. Assim. Não, ele vai preso depois. É uma coisa bizarra. assim. E o chefe enlouquecido. Ele falou assim, não, eu preciso saber por que ele não quer fazer. Pô, isso é um Preguiçoso. excelente gancho para uma coisa, porque a preguiça dos pecados capitais é o mais simpático, vamos dizer assim. Todo mundo Parece. acha... Aquele as texto do Fausto fala isso. ele também fala. porque No outro que comecinho ele fala, porque são Sim, a gente dá uma risadinha quando fala dois de preguiça, pecados né? capitais que a gente tem uma certa simpatia. É a gula e E a preguiça. E são dois pesados. pesados. Quando você vai no limite, vai afundando, Vai te aprofundando a levar coisa. para um... E é engraçado porque a preguiça é o pecado de você não fazer. É um pecado... É a recusa, é uma recusa da vontade. Não né? ação. Talvez seja o único, eu nunca pensei nisso, mas... não ação. Não é uma ação que você faz que faz o mal. O de mal ação. está em não fazer a ação. Não, e tem outra coisa, né? O curioso é que está no desejo. Você deseja fazer, mas não faz. Você não quer fazer, você deseja. fazer. Essa é uma diferença. Você deseja não E aí, fazer. tanto que na Bíblia tem um trecho que fala o desejo mata o preguiçoso. Entendeu? Porque o cara está sempre desejando, mas nunca faz. Sim. Né? Esperando Não, mas o alguma preguiçoso faz o que ele não... Ele não faz o que ele não deseja também. coisa. Então essa é uma das máscaras da preguiça. Tem vários, né? Porque assim, trabalhar, por exemplo, ninguém deseja... Nossa, desejo trabalhar. Depende. O cara- Eu gosto do que eu faço, por exemplo. Na cozinha. O produtor tá ouvindo. Não é isso aqui não, é na cozinha. Na cozinha, eu gosto, eu desejo. Assim, eu desejo não, eu quero. Aí Mas você não é diferente, porque o preguiçoso. desejo é um perigo. Não, né? O desejo é o perigo. Então, tem um lado que o cara fala, que a gente tá pensando que é isso que o Chupo Luiz falou, que é, ele deseja, ele quer fazer, tipo lavar louça, eu tenho que fazer, mas eu
eu não vou fazer. Então, quando a gente fala do trabalho, o que acontece assim, o cara quer fazer, ele quer trabalhar, às vezes você quer produzir de verdade, mas, ao mesmo tempo, o que é o produzir de verdade? Né? O que você é trabalhar de verdade? O que eu falo é você estar ali realmente presente e entregar toda a sua potência naquela atividade. Sim. Só que o que a gente faz? A gente quer se livrar do problema. Então a gente liquida o trabalho. Então se livra. Isso acontece muito, você vê na escola. Qual é o problema hoje na escola? Muita gente, o garoto fala assim, puta, eu quero fazer logo meu dever de casa. Ele não está preocupado em aprender. Ele está preocupado em se livrar do problema. Sim. Em liquidar. Então, aparentemente ele está trabalhando. Ele está ativo. É uma preguiça ativa. Ele está lá, está fazendo, mas ele não está de fato se empenhando para aprender o que ele deveria, ele quer liquidar. Sim, então, se você passar isso para todas as esferas da existência... o cara lava mal a louça, o cara arruma mal a cama, o cara faz tudo meio mais ou menos. Isso, né? Então, mas não está servindo, na verdade, servindo a Deus, no nosso caso, né? Você está adiando isso, né? Mas isso é curioso, porque na verdade a preguiça não é um pecado. Ela é um sentimento. Ela pode se tornar um pecado. Porque se você tem preguiça, mas você vai lá e faz, é até um caminho de santificação. Sim. Porque você está vencendo isso. Você vencer a preguiça. Você vencer. Você tem preguiça. O sentimento da preguiça... ela é classificada como um pecado capital. Não, ela pode se tornar um pecado capital se ela for... Se você aderir à preguiça. É como a luxúria. Você olha para uma mulher, todos. Se você ceder... a ira. Você pode ficar nervoso. Cara, é sentimento. Sim. Tem uma passagem de Cristo que é isso que ele fala. Tem 2 filhos, o pai vira e fala assim, para trabalhar na vinha. Sim, ele fala, filho... Vai lá na vinha, trabalha na vinha. Aí um fala, pai, não quero, mas vai. Preguiça. O outro fala, pai, eu vou, mas não vai. Qual fez a vontade do pai? É isso aí. Quer dizer, ele venceu a preguiça. Então é interessante porque ela pode ser um caminho ruim ou ela pode ser um caminho bom. Sim. Na verdade, eu acho que esse ponto aí é que todo mundo tem preguiça. Né? Tipo assim, não é que você um dia vai passar e não vou mais sentir preguiça. Todo dia, quando eu acordo, me dá vontade de ficar na cama. Também acho eu acho que, não sei se todo mundo é assim, mas acho que boa parte das pessoas são assim. Claro. Pô, você tá lá, aqueles 5 segundos que sejam, que você fala, pô, esse sentimento é universal, só que aí você pode escolher, aí é a escolha do pecado, né? Sim, exatamente. Escolher ultrapassar e dizer não pro pecado, ou... porque aquela preguicinha, eu acho que tem níveis aí. Claro. Né? Tem a preguicinha do domingo lá, que por exemplo, tá de manhã, meio... o domingo é um dia para ceder a um pouco. Espreguiçar, que é quase que mandar a preguiça embora, né? Então eu acho que isso... É quase um samba isso aí. Mandar a preguiça embora. Mas tem uma romantização do preguiçoso que acaba no malandro, que acaba no jeitinho brasileiro. Que é justamente você fazer o caminho mais curto. A lei do mínimo esforço, que é muito brasileiro, né? Muito brasileiro. Entra naquele ensaio. O problema é a romantização do pecado. O desejo de conhecer, né? O brasileiro não tem nenhum desejo de conhecer. Isso é uma forma de preguiça das mais cruéis. Porque você não buscar o conhecimento é o quê? Você está recusando aquilo que pode te salvar. Isso. Né? E o cara está simplesmente ali, não, eu não preciso. E tem até um vídeo do Olavo que é muito engraçado, que ele acho que não sei se é no Coffee, enfim, mas está recortado, tem na internet. Alguém vira e fala assim, que no Brasil a gente valoriza a ignorância. Sim, E o cara vira e fala assim, mas quem disse isso? Aí você dá um livro e fala assim, mas eu nunca ouvi falar. Tudo bem, velho. Esse cara eu nunca ouvi falar. Abaliza ele, né? Ele abaliza. Que é uma tremenda preguiça. Preguiça. Não saiu no que bom, vou ler. Exato. Né? Vou ler, vou atrás desse livro, né? Vou ler. Então, mas o que eu acho que a gente... Eu tenho dúvida, Luiz, porque a gente está tão contaminado de termos que, de repente, essa sensação que a gente tem da preguicinha gostosa, da preguicinha do domingo, ela já não veio, já é um conceito que já veio deturpado, já pra gente ir aceitando a preguiça, que é diferente do descanso, da recuperação, do conforto, sim, afinal, do momento é isso, de descanso que você tem. O domingo é o dia do descanso, né? Isso, então, assim, de repente, porque quando a gente fala preguiça, ela é um contorno, é uma fuga do seu dever. Exato. É uma fuga do dever. É a fuga do dever. Se você não tem o dever de trabalhar no domingo, por exemplo, você não tá sendo preguiçoso. Isso. Você só está descansando. Sim. Faz sentido. Só que você está fugindo. Aí você usa todos esses pretextos, assim, que a gente fala da máscara da preguiça, né?
até de outros subterfúgios, para dizer, cara, eu estou muito ocupado com isso aqui, que a gente falou, meu tempo está tão grande aqui e eu não tenho tempo para olhar isso. Na verdade, você está fugindo de olhar isso, está contornando o dever e está terceirizando a responsabilidade que é sua sobre o assunto. Isso você me levantou uma outra lebre aqui, que quando você tem o oposto da preguiça, né, o pecado, todos os pecados capitais têm o seu oposto. Tem o exagero pro outro lado, né? Que é o cara que não relaxa nunca. É o cara que fala assim, então, o tempo todo... A diligência seria o antídoto, digamos. Mas no caso, a diligência é uma virtude, né? Mas se você exagerar, excesso, né? se você tiver excesso disso, você vai lá e, por exemplo, no domingo não consegue descansar. Não vou ficar aqui em casa sem fazer nada, porque eu estou inútil e não sei o quê. Eu conheço gente assim, também. Que não consegue relaxar nunca. Precisa ir para academia, precisa o ócio pode ser um momento de contemplação. Exato. Né? O cara não consegue o silêncio, né? O silêncio, né? O silêncio, inclusive, da alma, dá um descanso para sua alma. Mas aí é o descanso, não é a preguiça. É né? isso. Outra parada. Por isso que eu acho que você pode ter uma preguiça ativa, porque, na verdade, você está se ocupando de algo, você está muito ocupado, está na sua zona de conforto e você está fugindo de um outro dever que você deveria. Por exemplo, o cara do domingo lá, o cara fala assim, pô, estou muito ocupado, eu vou trabalhar hoje. Tenho que me preparar para o quinto elemento. Eu faço isso. Todos nós. Sabe? Não é, né? Lendo textinho de preguiça. Aí o que acontece? Aí a tua mulher me fala assim, tem o dever de casa das crianças. É o nosso dever, né? Né? Aí você fala assim, não, eu estou muito ocupado trabalhando no quinto elemento. Você está tendo uma preguiça ativa. Eu estou fugindo, na verdade, de uma obrigação para poder Você tem o dever de estar na conforto. Mesa com as crianças no domingo almoçando. Cara, tem que ensinar para ela a álgebra para o filho ficar lendo o textinho da preguiça. E aí, a gente, na verdade, está sendo preguiçoso, né? É uma preguiça ativa, uma fuga desse dever. E por isso que eu acho que a sociedade hoje, por mais que ela finja que está... Cara, ativa ela está fugindo de todos os seus deveres. É uma sociedade muito, muito preguiçosa. Sim. Não, e o que o Felipe falou, da glamorização desses pecados, né? Da gula, da preguiça. E a preguiça tem o estereótipo do baiano, né? Que é o preguiçoso. E todo mundo acha engraçadinho e tal. Tipo o Kim Paim, por exemplo. Kim Paim, exemplo preguiçoso. O cara rala pra cacete. Tem muito emprego, né? Nunca vive. E aí dão como exemplo, como famoso, o Dorival Caymmi. Dorival Caymmi tem uma produção gigantesca. Sim, 8 músicas. Não, ele tem muita coisa. Baiano? É que agora tem uma coisa. Não. As músicas têm 6 frases. Só que, é um poder de síntese absurdo. É genial. Né? Não, aquilo era um personagem, né? Sim, Bahia tá cheio de cara. O próprio Jorge Amado, cara. Jorge Amado. Pode acusar ele de qualquer coisa, mas de que ele não de produzia. Produção, escreveu uma obra gigantesca. Exatamente. Até mesmo o Caetano, né? Cara? Caetano, os caras todos são Gil. Ano, quase. Todos esses caras aí produzem pra burro. Produzem pra burro. Então, aí tem os caras glamorizam, falam assim, o Dorival Caymmi é preguiçoso, figura simpática, velhão, cabelo branco, né, bonitinho. Então você começa a simpatizar com a preguiça, achar que aquilo é... Ele pegou essa fama de preguiçoso. É aquela história dos roqueiros, né? O cara é roqueiro, bom, toca pra caramba guitarra, não sei o quê, e toma droga. O cara acha que é a droga que fez ele bom. Não o trampo de ficar 2 horas... O cara é bom apesar 7 horas por droga, dia né? trabalhando. O cara, a droga até deu uma rebaixada ali, pra ele tá melhor. Imagine o Hendrix sem droga. Sem droga, exatamente. Esse é um excelente ponto. Excelente ponto. Então, mas é engraçado que a preguiça é uma coisa egoísta, né? A preguiça, no limite, é falta de amor a Deus. Porque quando você deixa de fazer alguma coisa que você deve, o seu dever, normalmente é isso. Normalmente não, a preguiça é sempre você deixar alguma coisa seu dever. Se não é uma coisa... E é mais do que isso. Algo... Eu já falei isso no outro programa, o pessoal reclamou nos comentários. Algo para que Deus fez você. Deus fez você para alguma coisa. Quando você se desvia um pouco mais, você fica mais triste, mais preguiçoso, mais tudo. Então, quando a preguiça... quando você pensa só em você e não tem algo acima para você prestar conta, vamos dizer, ou para você louvar. Sim. Então você fala assim, para quê? Aí começa, o cara até dá o exemplo da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, porque tem uma tendência das pessoas acharem que a preguiça é um traço de personalidade. E não é. Exato. Agora, tem uma coisa, tem a preguiça patológica, digamos, que pode ser
um resultado, uma consequência De uma doença de mesmo. uma doença, De depressão, da por depressão, por exemplo. Depressão te paralisa, como a preguiça, como a procrastinação, essa palavra sempre me arrebenta. Aqui você fica paralisado, você não consegue, porque aí tem uma questão aí, química e psicológica, enfim. Espiritual também. Espiritual também, exatamente. Cara, e é um horror. E que Eu já tive Não, depressão pô, e eu achava em algum que era grau preguiçoso. todo mundo aqui teve algum tipo de Isso. depressão. Essa coisa da depressão, você vai... Quanto você vai tendo um pouco mais de preguiça, porque é um ciclo, né? Vicioso. Aí você fala, putz, não fiz, ó que merda que eu sou. Aí você já não faz mais, aí você vai se sentindo pior. Sim. Então é um ciclo que é muito difícil sair do ciclo e eu percebi que muito daquela preguiça que eu tinha era fruto da depressão, porque quando eu consegui, por vários motivos, inclusive a minha conversão, eu vi que eu acordo, faço as coisas até com prazer, até aquela preguiça de lavar louça ou preguiça. Sim. Hoje eu faço com alegria. Eu falo, que legal. Não, eu tô lavando. Outro dia eu tava conversando, só para finalizar, que eu tava voltando da missa, eu tava andando na rua, nem era voltando, tava no Leroy Merlin, de graça. Leroy Merlin. É o certo. Tava no Leroy, e aí com as crianças, comprando tinta para pintar o quarto e tal. Eu falei, cara, veio uma felicidade tão grande de fazer uma coisa que pegar tinta, pintar, não sei o quê, porque eu já queria chamar um pintor, não sei o quê, mas aí eu falei, aí, se eu tivesse cedido à preguiça, eu não teria essa alegria, que é a alegria de ser uma pessoa normal, fazendo uma coisa normal com os meus filhos num dia normal, e nada demais, não estávamos na Disney, mas foi um negócio, estava todo mundo muito alegre de estar ali. Eu vejo isso, assim, a depressão, cara, ela te tira uma felicidade até daquilo que você quer fazer. Você está afim de fazer, não é que você fugiu do dever. Você quer fazer, você quer, vamos na rua. Você não vê sentido nem na alegria, né? Isso. É uma zona muito dura ali. Porque não tem, você tá um vazio. O desânimo na origem da palavra, né? Que é sem alma. Sem alma, né? Bela sensação. E é fogo, porque as pessoas não levam a sério essa coisa que teve esse ano passado, picadinha, não sei o que a gente não pode falar muito, porque senão derrubam. Só focaram no material, na economia e não sei o quê. Sendo que a depressão foi uma das grandes consequências disso, né? De aumento de suicídio. E, cara, parece que, temos que... No discurso é sempre assim, temos que levar a sério, as pessoas se machucam, né? Palavras doem, não sei o quê. Mas na prática mesmo, dane-se a economia, dane-se tudo, tranco o cara, a depressão, todo mundo, os médicos avisando, vai ter depressão, vai aumentar, é muito pior do que a doença, né? O cara vai perdendo, é só os velhinhos não podiam ver os netos, cara. Imagina, imagina às vezes morreu do negócio sem ver o neto, cara. Não, é... E que, agora, veja, é diferente, você falou da procrastinação. A procrastinação tem um negócio que diferencia da preguiça, que é muito interessante, né? Que é o seguinte, a procrastinação é o medo de você falhar. Então, não é que você não quer fazer, você prefere levar uma bronca porque você não fez do que você ter feito e ter falhado. E achar que não... Então, você empurra pro teu chefe e fala assim, cara, isso aqui eu não vou fazer, alguém vai fazer por mim, e você começa a ficar com medo. Então, é uma falta que aí da paralisa, sua né? Paralisa. E é uma das consequências da depressão, né, também. A depressão te leva a procrastinar. Você acha tão porcaria, né? Que a gente é porcaria mesmo, mas é de uma forma ruim. É ter essa consciência. Às vezes o cara esquece que essa consciência está certa. Você é uma porcaria. Mas você se acha tão especial que quando você se sente acha uma mais porcaria do mundo. Quando você se sente uma porcaria, você se... não. Assim, é uma espécie de narcisismo. Então, entrando até na soberba. Bom, enfim, todos os pecados, eles nunca vêm solitários, né? Eles sempre se cruzam. A preguiça e a soberba estão ali muito próximas. Por isso que a preguiça parece bonitinha, mas ela está muito perto da soberba. E a soberba é talvez o mais complicado dos pecados, né? O cara que sente preguiça fala, mano, não vou estudar agora. A puta soberba de achar que você não precisa, né? Na hora que eu quiser, eu resolvo. A hora que eu tiver. Exatamente. Dou uma lidinha, ou vou dar um jeito. E aí é uma coisa voltada, porque só você sabe, e assim, é ligado com Deus, né? Não é para os outros, entendeu? Porque você pega, o maior exemplo que eu dou é aquela parábola que o Ítalo Calvino conta no final do
do capítulo sobre a rapidez, de um livrinho chamado 6 Propostas para o Próximo Milênio. E aí ele fala que um rei mandou ele queria um caranguejo, o desenho de um caranguejo. Chamou o melhor desenhista do reino. O desenhista falou, tá, eu faço, eu preciso de tanto e 10 anos. Passou 10 anos, ele voltou e falou, cara, eu preciso de mais 10 anos. Passou mais 10 anos, o rei já não aguentava, falou, vou trucidar esse cara aqui, vou matar, vou pegar e matar. A hora que ele chega, ele desenha o caranguejo mais perfeito que ele viu. Isso é rapidez ou é preguiça? Então, o cara precisou de 20 anos para observar aquele caranguejo, para falar, agora eu consigo fazer um caranguejo. Sim. Então, tem vários limites que a gente tem que saber que é o seguinte, é seu com Deus. Não adianta você, por exemplo, usar isso de desculpa. Olhar de fora. Porque tem muito cara que olha e fala assim, tô aqui olhando, contemplando, a hora que vier, vem. Não vem. Você não é aquele desenhista. Exato. Não, existe na e questão o desenhista, de certa forma, estava estudando. Sim, exato. Não, ele estava desenhando rascunhos. No trabalho dele, a contemplação é fundamental, essencial. Né? No trabalho do escritor, no trabalho do artista né? Em geral. Né? Diferente do cara, não adianta você parar 20 anos e esperar o cara pregar uma porca. Aí que é uma coisa objetiva e rápida e simples. Então, eu tenho para mim, às vezes, Carl, que a preguiça, ela não é só o não querer fazer, é o fugir do fazer. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, acontece hoje com a nossa juventude, nossa galera, que eu acho que é um exemplo clássico de uma preguiça. Eles são preguiça de pensar. Então, eles preferem uma compensação, por exemplo, os mais jovens, né? Uma compensação sentimental, uma propina sentimental de fazer parte de uma tribo woke. A gente é legal, a gente é da diversidade, etc. Do que ele ter que encarar um pensamento e ver do que é moral e o que não é moral. Então ele fala assim, cara, eu vou fugir dessa discussão, não vou discutir sobre moral, não vou pensar sobre essas ideias, eu vou aceitar a propina de ter uma aceitação de fazer parte de um grupo que parece cool, eu não preciso pensar. E o mais grave nessa geração fugindo. É a curtida. Entendeu? É essa propina que o cara tá atrás. Exatamente, é a curtida. É a curtida, é o comentário, é o elogio, é só isso. É uma aceitação do coletivismo. Então foi aceito. Pô, que legal, cara. Então eu não preciso pensar se aquela ideia é boa ou não. Não preciso mais pensar. Se a galera tá tomando droga, eu vou tomar também, porque você aceita. Então ele não precisa mais fazer uma reflexão moral. E isso, na verdade, a gente fala o que é burrice, a gente fala, pô, cara, você tá sendo burro, você não tá pensando. Mas é preguiça. Porque ele não quer encarar um pensamento mais profundo daquilo do que é certo, errado, bem, bom, do que é o mal, entendeu? Então ele aceita essa propina sentimental. Muito bem. Agora, é engraçado, você falou disso, bom, então voltei no tempo, né? Porque... Posso pegar meu cachê? Eu era assim também, quer dizer, na verdade eu não mudei muito pouco, né? Mudei muito pouco. A preguiça é uma coisa que você tem que vencer realmente diariamente. Sim. É que eu tô falando com o Daniel aqui em cima. Cara, é que nem em casa, se não tiver faxina uma vez por semana, não adianta, cara. Não adianta você fazer a faxina hoje. Se acumulando. Vai voltando. Todo mundo que já fez academia sabe, né? É verdade. Que você vai... a gente que faz academia toda. Mas todo mundo que já fez alguma vez e que é preguiçoso nesse sentido... Sim. Não, você tem que porque vencer. Eu não sou preguiçoso se eu tiver que fazer uma trilha, uma música. Eu reclamo bastante, porque... Mas eu faço. Você notou isso? Não. Que novidade. Jura? Mas ele reclama baixinho. Você nem percebe. Não, mas é aquela coisa da criação, porque eu acho que não... enfim. Afinal, você é artista, né? Porque eu sou pessimista na questão da criação. Sempre acho que não vai dar certo. Sempre dá no final. E aí... Mas aí tô lá. Não é uma coisa que eu falo assim, puta, tem que ir lá fazer um negócio. Beleza, tem que ir, vamos fazer. Agora, academia não. Academia, pra mim, Cara, é subir o Everest. Assim, parece que toda vez que eu tenho que ir, das vezes que eu fui, é um Everest. Não sei, porque é alguma coisa assim. Mas o que eu ia falar é assim, quando você vai, aí beleza, subiu o Everest uma vez. Na segunda vez já é a Serra do Mar, entendeu? Se você tá, por isso que é um treino. A preguiça não é uma coisa de personalidade. Isso foi um lado meu que eu treinei pouco nessa preguiça. Então, quando você vai lá, 3 vezes por semana, aí você vai lá, faz o seu dever, que é ir 3 vezes por semana. Se você uma semana falta 1, 2, é outro Everest de novo. Você já não está mais na Serra do Mar. É que nem você tocar violão, velho. Se você então, parar de praticar 2 semanas, você já sabe. Diferente do cara que já está lá em cima, né? Vai ser a mesma coisa. É recusar o esforço e o sacrifício. Sim. Porque, por exemplo, tudo bem, qual é o objetivo de você ir na academia?
Tem uma saúde mais legal. Tem gente que vai puramente pela estética. Sim. Entendeu? Você atribuiu um valor menor àquilo, mas é o valor que você vê naquilo. Não tem problema. Você vai acabar tendo boas consequências, né? Porque Sim. não tem jeito, você vai ter uma saúde melhor. Mas o objetivo final é o quê? Ter uma saúde melhor por quê? Porque, por exemplo, você tem os seus filhos, você quer ver eles adultos, né? Você quer crescer com eles, então é o sacrifício. Recusar esse sacrifício, que aí é uma preguiça muito perigosa, né? Porque você deixa de fazer essas coisas, vai Meu pai, por exemplo, tem que ir na academia para me ver adulto. Senão vai que ele não consegue. Eu vou. A diferença é que Ele vai, né? O pior é que ele vai. Eu vou. Ele já perdeu a esperança de você adulto. Sabe, velho? É até bom, né? Você é eterna criança, ele do papai. Mas esse exemplo é bom pelo seguinte, cara, que não é só a preguiça de ir. Porque mesmo quando você está cumprindo o teu dever, isso eu digo, cara, eu vi isso muito no jiu-jitsu, eu fiz jiu-jitsu há muito tempo. O que acontece? Às vezes você vê numa academia, é muito comum, você vai mais, né, tá indo mais agora, você vê o cara lá e fala assim, pô, vou fazer minha série de perna, o cara bota uma música, ele fica no telefone, ele fala com um amigo, ele tá fora, ele não tá ali, ele tá fazendo automático. O que acontece na prática? Esse cara sou eu. Mas olha, isso acontece na academia, isso acontece lendo livro de romance, o cara começa a ler e fala, puta, cara, tô pensando em outra coisa, entendeu? Ele isso foge direto. Porque ele tá tentando acelerar para terminar o capítulo e ele fala, deixa eu ler logo, né? Então ele quer acelerar, ele quer liquidar a tarefa. Lebre e a... Ele quer, cara, no entanto, tem livro que eu prefiro não acabar. Porque tá tão bom, eu fico atrasando. mas isso normalmente é quando o livro é bom, você já tá no finalzinho, mas no começo você quer ver o que vai acontecer. Então, você tá naquele negócio, ou seja, no livro, fazendo a criança fazendo exercício de matemática ali, cara, ela quer ver logo o gabarito para ver se acertou, ela não tá preocupada em entender e estar, como eu falei ali há pouco tempo, na sua plenitude de todas as etapas do processo. Então, o que acontece? Cara, na prática, os efeitos são menores. Sim. Você vai ter você não vai entender tão profundamente um romance, você não vai conseguir, se você quiser acabar logo, não vai entender todas as etapas do processo de solução do problema. E na academia, cara, você não vai recuperar, você não vai estar ativo. Vai demorar mais, pelo menos. Muito, porque você está querendo liquidar. Então, assim, aquilo ali não deixa de ser mesmo que eu falei há pouco da preguiça ativa, que é um bom exemplo, mesmo você estando ali, mesmo você fazendo, se você não entender que você tem que estar, cara, consciente do que você está fazendo, por que você está fazendo, como você está fazendo, você está liquidando uma tarefa que vai ficar boring, porque liquidar a tarefa é chato. É mais chato. Aí é boring, desculpa, é chato. É chato e daqui a pouco, cara, você vai simplesmente dizer, cara, eu estou no telefone, eu estou ocupado e você mesmo está se sabotando, entendeu? Não, e hoje... Em todas as atividades. Se alguém não fala inglês em 2023, com a internet à disposição, pelo amor de Deus. Não, é ridículo falar, é claro que é ridículo. Mas é curioso, por exemplo, um dos maiores sofrimentos modernos decorrentes da preguiça é porque a pessoa ela já quer encontrar o Chegar resultado. ao fim. Ela já quer encontrar o resultado. Né? Porque é um mundo moderno muito cheio de tudo é resultado, tudo é não sei o quê. Então o cara não quer passar pelo processo. Pelo caminho. Ele não quer pegar esse caminho. Mas eu sou um exemplo vivo disso. Sim. Tem uma oração de São José que é muito bonita, que fala sobre o trabalho, trabalho, etc. né? João Filho que mandou pra gente. Não, fui eu que mandei pra você. Não, tá bom. Fui eu. E aí a soberba anda junto com a preguiça. Não, é que você é burro, você esquece das coisas. É ingrato. É uma maledicência, então. Eu te mandei oração e você é ingrato. Foi o João Filho que mandou. Foi o João Filho que mandou. E aí tem um momento lá que ele fala que pede perdão a Deus a todos os talentos desperdiçados. Eu sou um exemplo perfeito disso. Inclusive com essa maledicência. Eu tinha um talento natural para música, sempre tive, aí modéstia à parte. E joguei no lixo, assim, justamente porque eu não quis traçar esse caminho que era, assim, estudar, aprender a ler partitura, que era chato de doer aquilo. E como eu já fazia uns acordezinhos lá, e as meninas gostavam, então eu falei, pô, pra quê? Né? A preguiça, cara, jogou fora um talento, não sei se eu ia ser um grande músico, não sei, aí não dá pra saber. Mas que eu quase falo uma palavra muito feia, mas que eu desprezei esse talento que Deus deu, entendeu? Descaradamente, e me arrependo muito, porque aí depois você sabe, fica medíocre, né? Passa a vida medíocre, pelo menos nessa área, no instrumento, no canto, etc. Eu cantava muito bem, tocava bem, mas era tudo na preguiça.
entendeu? Mas é engraçado. E aí, na hora de... Essa coisa de tocar... eu trabalho com isso há 20 anos, já falei isso? Não. 20 anos. Daqui a pouco ele vai dizer que é artista. Você trabalha com até hoje, eu não sei. música, ganho a vida com isso, ganhei pelo menos muito tempo a vida, ainda hoje vou tocar e tal. Tenho a mesma sensação que você. Não é curioso? Mas você estudou. Porque, não, você mais ou menos. Porque aquela coisa que o Jordan Peterson fala, quando você tem que se comparar a si mesmo também. Sim. Não adianta você chegar e falar, pô, eu não toco que nem o Jimi Hendrix, mas eu tô tocando melhor do que ontem. Aí é que tá. O que eu me frustro... Então, esse cuidado. Cuidado com isso daí. Eu podia, é um terreno podia perigoso. Não, eu sei que perigoso. Mas eu sei que eu conseguiria. Todos Não, eu nós, acho que sim. né, Eu acho que sim. todos nós, de alguma conseguiria. maneira, desperdiçamos nossos dons. É um pouco dessa relação que acaba sendo efeito da queda, do pecado. Nós desperdiçamos os dons e somos muito ingratos com os dons que a gente recebe, entendeu? De forma geral. A coisa mais comum, inclusive, se você pensar em vários campos, né? Gente talentosa que não foi bem sucedida. Você vai ver isso em vários campos. Nós estamos na Terra, nós estamos na Terra. Escritores queridos. Nós estamos na Terra Dos talentos desperdiçados. Ou pelo menos não reconhecidos. Não, e muitos não reconhecidos, mas muitos que se autodestroem, cara. Sim. Voltamos ao velho. O cara se destrói preventivamente, porque ele sabe que ele não vai ter par. Aqui não tem, cara. Você não consegue chegar no auge sem atrair um monte de dor de cabeça. Né? Sobre o Pelé, cara. Olha a vida do Pelé. A vida do Pelé foi um inferno, cara, porque o cara atingiu o máximo numa das coisas mais complicadas. E sempre nego, cara, assim, estragando a vida dele em todos os sentidos. Até depois de morto. Até continuam, né? Não, mas ele foi bem homenageado. Ele foi reconhecido. Uma certa hipocrisia. Eu tô falando, você pega o próprio Tom Jobim. Tom Jobim se ressentia. Vários desses caras se ressentiam. O Vinícius de Moraes é um exemplo do cara que se diminuiu para poder caber na patota. Era um poeta o Drummond, lá em cima. Isso tudo falando coisas que meu amigo João Filho me confessou, né? Mas é verdade, tem todo sentido. Porque o cara começa com uma poesia lindíssima e aí, cara, tem as menininhas, fez mais ou menos o seu caminho. Não é... A gente tá num lugar em que a panela é baixa, né? É tipo uma frigideira. Não assim. esta panela. Não essa panela, mas a panelinha do Brasil é uma frigideirazinha, sabe? Coisa rara. Existe uma obsessão neurótica. Se passar disso, você cai existe uma obsessão neurótica para ser aceito na patota. Exato. E esse é o DNA do meio do brasileiro. Aliás, eu acho que tem muito pouca gente que sai disso, e eu acho que aí, no caso, o Olavo é um exemplo que tem que ser valorizado nesse sentido, que ele nunca fez questão de pertencer, entendeu? As pessoas iam até ele porque viam naquele homem um certo... Mas aí é que eu ia falar. O Olavo foi um dos responsáveis por libertar muita gente dessa vontade de pertencer a parte. Eu mesmo fui um desses. Mas é verdade. Quando eu comecei a falar, então quer dizer que... Não precisa ser tão bobo assim. O Caetano não é tão inteligente assim, não é um cara que sabe tudo de poesia, de não sei o quê. Quer dizer que tem coisa melhor que tem... Cara, quer dizer que então eu posso ler coisas assim, que estão estratosféricas, mesmo que eu às vezes não entenda uma coisa. Quer dizer que tem Bruno Tolentino. Então, e de repente ele libertou a gente e faz disso, eu sou pequenininho, nós todos aqui somos pequenininhos, mas a gente está muito melhor do que estaria se não tivesse se libertado disso. E só para falar daquela coisa de se achar que o talento foi desperdiçado, eu acho que é uma coisa que não tem muito fim, porque você sabe no fundo que você não deu o seu máximo, porque ninguém consegue dar o máximo o tempo todo. Não, mas eu não dei o mínimo, esse é o problema. Pode ser que no seu caso, tudo bem. Tá bom. Mas porque eu sempre penso isso, eu falei, eu sou legal, eu faço minha ilusão, as pessoas veem, gostam e tal, mas eu sei que eu podia, se eu tivesse me esforçado um pouquinho mais, eu ia estar assim, muito mais. Cara, você falou uma história que me lembrou agora muito a questão pessoal que eu sou grato ao Olavo também por isso, né? Há muitos anos atrás eu fui foi uma namorada que eu tinha antes do meu casamento, tudo, não ver aquele show do Caetano, que morava no Rio de Janeiro ainda, no Canecão, ele tinha um Canecão. Aí acho que é Verdade Tropical, né, que ele tirou um livro, né? Então, ele falava. Ele pegou aquele negócio no Canecão lotado, parou o show, porque o show dele era bom. Mas ele parou, ele leu um pedaço do livro, aí eu olhei, o Canecão todo, Deus, aquela alienação, aspirou do Leblon, nossa, que graça, porque eles usam graça para o que é divertido e tal. Não sabe nem que, né? Aí, cara, aquela negócio todo, aí eu olhei e falei assim, puta, que merda,
né? Desculpa, mas eu pensei, uma merda. Mas eu fiquei, nossa, que gênio, porque a gente tinha que fazer esse papel bobo. E eu pensei, puta, que hipócrita comigo mesmo. Anos depois, eu cheguei um dia vendo lá e falei, cara, eu posso dizer que esse livro é uma merda. Me deu uma liberdade. Né? Eu falo, porra, eu não vou parecer um bobão. Então não precisa aceitar pra essa galera, isso é uma merda. Porra, cara. Não, é sempre aquela resposta E aí assim. você começa a descobrir que mais gente acha ruim. E é sempre aquela resposta. Ah, tá, o Arthur Machado acha o Caetano Veloso ruim. Quem é você pra falar que sou eu acho uma merda. Não, e geralmente é aquela perua que vai falar que conheceu Nietzsche na casa do saber, entendeu? Você tem que aturar essa porra. Dentro desse exemplo. Porra, tá bom. Dentro desse exemplo, o Evandro, uma vez eu assisti com o Evandro na Casa do Saber, uma palestra de um famoso professor da USP, para falar de Machado de Assis. Acaba a palestra, depois de 2 horas, aí tá todo mundo falando, nossa, como ele é genial, as coisas que ele falou sobre o Machado. Aí o Evandro simplesmente falou, não, genial é o Machado, que bota um cara para falar 2 horas sobre ele. É a hierarquia do negócio, cara. Claro, não é o cara que é o Machado é o gênio. Vocês estão olhando pro lugar errado, cara. É isso aí. Mas é por aí, cara. Nesse aspecto foi libertador mesmo. O Olavo tirou a gente dessa... Então, mas voltando E vencer a preguiça mesmo. Voltando para a preguiça é isso, né? No fundo, isso te levava a uma preguiça existencial até. Do tipo, sei lá se tem vida depois da morte, Sim, sei lá. tudo Era um conforto. Assim, Na verdade, era uma vida mais confortável. de certa forma, Era. sim. Bem mais. Era Bem mais. Viver sem essa culpa. Era menos feliz, mas era mais confortável. Mas Você essa foge culpa é do muito seu mais dever, bonita. sim. Essa culpa é muito mais bonita. Agora, É que sem a culpa você não tem também aquele perdão, que é mais bonito. Ainda. Não, mas a culpa é que levanta a gente. Que ajuda a gente a sair do lugar. Essa culpa de viver sem Até culpa. a preguiça, né? Se você não tem culpa, a louça tá lá pra lavar, caralho. Você não tem culpa nenhuma. Andando ali. Puta, eu não vou matar Você agora. não vai. Você sabe por que as pessoas... Cara, é muito interessante. As pessoas têm medo... Reclamam que não querem ver sem culpa. Eu acho que elas têm medo do julgamento. E isso tem a ver com um subconsciente gigante ali. Porque eu falo assim, volta e meia, você vê que quando as pessoas reclamam assim, pô, você tá me julgando. Então, você tá bom, né? Não, você fala, não, estou estabelecendo um juízo de valor sobre uma atitude. E muito dessa cultura woke fala assim, cara, você não pode julgar ninguém, você não pode julgar uma... E é muito doido, cara. Outro dia, eu tava, enfim, uma questão familiar, aí tava uma turma da minha família, apareceu uma determinada imagem no Instagram, começou a ter umas críticas em relação àquela imagem na mesa, que era de uma mulher, e um dos comentários na mesa da família é o seguinte, pô, você não pode julgar ela porque você é mulher também. Aí eu falei, pô, galera, para que essa ideia tá tudo errada, velho. Isso é coletivismo, entendeu? Então eu não posso julgar você porque você é homem, porque é isso, cara. E não é julgar, é juízo. Você tá falando juízo de valor sobre o comportamento. Porque você não, para julgar, você tem que ter o poder de condenar ou absolver. É, você não está condenando, você está falando assim, ó, esse é um caminho errado, faz aí. Se você quiser, juízo, né? Não, mas você faz esse juízo o tempo inteiro, inclusive, para selecionar quem você quer do seu lado e não, cara. E para si até, né? É um julgamento mas você mesmo, viu como as julgar, pessoas têm medo do julgamento? Então, quando você fala da culpa, o problema delas com a culpa é porque elas sabem que haverá um julgamento no subconsciente, entendeu? Porque elas são mais cruéis nos seus julgamentos. Geralmente acho que elas são muito mais cruéis. Mas é o woke, né? Finge que é fofo, né? Exatamente. Eu sou fofo, simpático, mas eu... Sim, eu sou fofo, mas se você falar a palavra errada, eu paredão. Porque, no fundo, o que aquela pessoa quer é estabelecer um padrão de humanidade segundo o padrão dela, a norma dela, né? Então, ela realmente fala, cara, vamos... Mas esse medo da culpa é muito interessante. Eu acho que é... E culpam, né? Culpam, com medo da culpa, do cristianismo. E não é, pelo contrário, coisa o humana, é libertador, né? é o perdão, cara, aceita esse perdão, aceita o perdão, né? Aceita que todo mundo faz besteira de vez em quando, que você é caído e não sei o quê, exato. Não, sempre que vem aquele, ai, nossa, mas você vai na igreja, tá cheio de... Cara, mas é justamente ali que eles têm que estar. Eles estão no lugar certo, você que está no lugar errado. Eles sabem que eles são pecadores, você que acha que é espertão. É um lugar comum já, porque muita gente já falou isso. É aquela história de alguém que falou, pô, mas só tem hipócrita. Não, mas pode vir que tem lugar para mais um. Entra aí. Mas até nessa parada, você falou um negócio nisso do programa que é interessante. Você falou que a turma criticou no comentário porque você disse que o homem foi feito para o trabalho. Não, que Deus... É que eu disse que Deus cria cada um de nós para uma coisa. Não foi nem no comentário, acho que foi a Paula, que acho que nem foi pro ar ainda. A Paula estava na mesa. Tá. E ela ficou questionando porque, pô, mas então tem predestinação e tal. Mas não é isso que eu quis dizer, é que
cada um de nós foi feito para alguma coisa, porque temos os nossos talentos, temos as nossas nós temos tendências, tem os nossos propósitos, exatamente. E aí, quanto mais afinado com isso, eu até falei no negócio da corda, se você toca a nota lá e tem uma corda lá ali, ela vai vibrar mesmo sem você encostar. Então, quanto mais perto do seu tom, mais você vai estar vibrante, mais você está vivo, mais a sua alma vai estar... É porque exatamente isso, eu vejo que as pessoas quando criticam isso, elas confundem duas coisas, que sim, nós fomos feitos para o trabalho, Deus nos criou para o trabalho. Ser penoso é feito do pecado. O trabalho não era para ser penoso, nós seríamos ajudadores de Deus, né? Ele estaria nos dando missões e a gente, cara, não teria penoso. Mas ser penoso é feito do pecado. Agora, eu acho que o mundo hoje ele se divide, cara, em duas categorias, que é perigoso essa divisão, mas um que entende que eles têm uma missão, e aí o cara fala, cara, eu não vou fugir dos meus deveres, qualquer que seja ele, então eu tenho meu dever de pai, tenho meu dever de profissional, tenho meu dever pessoal, de cuidar de mim, tenho vários deveres, e tem os outros caras que são meros, estão ali apenas para explorar, são curtidores do mundo, e aí é uma perspectiva que impulsiona muito a preguiça, porque o cara fala, cara, eu não quero ter sacrifício, eu quero apenas extrair. É um extrativista da alma. Que é a coisa mais perigosa, mais preguiçosa do que o cara dizer que tem direito a um iPhone, né? Que em Londres, eu acho, teve essa coisa. Pô, cara, trabalha e compra, ou sei lá. E nem sempre, isso é uma coisa importante, nem sempre o cara que é mal sucedido, ele é preguiçoso. Tem cara que trabalha pra caramba e tá aí, ralando, não consegue. Ou então vai num bloquinho e rouba, também tem essa opção, né? Tem essa opção. É um risco. Tá sendo bastante o nosso presidente disse que tudo bem, tudo bem, pra tomar uma cervejinha não tem problema. Mas o que eu acho que a gente vive num mundo hoje que tem aquela história de que quanto menos trabalho, melhor. O Brasil... O ócio criativo. Não, eu até acho que é legal ter, um pouco de ócio e tal. Não, mas é aquela história... Não, o sonho dos transhumanistas, o sonho dos globalistas é uma jornada de trabalho de 4 horas por dia e depois você contempla a vida, como se só o trabalho no escritório fosse a sua vida, né? Como se você não tivesse outros deveres, como se você, né, não... Inclusive de estudar, de pensar, de enfrentar ideias. Isso é perfeitamente possível num mundo com 500 mil habitantes. Seriam só eles, que eles desejam, então, só eles, e o resto das máquinas a servi-los. Mas olha como isso, sem viagem, como isso é demoníaco mesmo. Porque a gente falou assim, cara, Deus fez o homem para o trabalho. E a gente vê duas categorias hoje de pessoas, ou às vezes a gente oscila entre essas duas categorias, né? Porque a gente também oscila entre elas. Uma que tem que ter uma missão e deveres em todas as áreas e quer trabalhar. Porque trabalhar não é essa coisa feia da produtividade, da eficiência. Não, cara, o trabalho trabalhar na música, estudar, se preparar, estudar sobre Deus, orar, tudo isso envolve uma falta de preguiça. Uma ausência de preguiça. Você está encarando os seus deveres espirituais, materiais, né, nessa amplitude. Agora, tem um outro lado que fala, cara, vamos só extrair, que é o extrativista. E esse grupo é o grupo que fala assim, pô, cara, o homem não tem mais que trabalhar, ele tem apenas que ser hedonista, ele tem apenas que extrair e curtir. É o cara que fala, pô, vamos botar as máquinas, vamos fazer inteligência artificial, vamos substituir tudo, né? E o homem vai ficar descartável. E tem até aquele Yuri, que virou uma modinha um tempo atrás, escreveu um cara que é um israelense. Yuri Gagarin. Yuri Popov. Não. Yuval, você está falando daquele Yuval Harari, não é esse? Yuval Harari, esse cara aí. Yuval, E aí até me chamaram, meus amigos me chamaram, ele deu uma palestra em Santander que foi super badalada, e um amigo meu falou, cara, consegui um convite. Eu falei, cara, dá pra alguém, não me chama, eu tô achando uma ofensa. Porque é impressionante como no Brasil a gente cai de cabeça em qualquer ideia que aparece. Qualquer bobagem, modernismo, o cara falou. Esse é o mesmo cara que hoje fala que as máquinas substituirão os homens e, cara, a grande alternativa para a humanidade, não fala no extermínio, mas é da droga ao sexo, entendeu? Porque vai te manter alienado. Admirável mundo novo. E o cara fala isso numa boa, mas esse cara não falava isso lá atrás, mas ele está caminhando cada vez mais para falar sobre isso. Ele fala que o mundo deveria ser controlado e organizado pelos algoritmos. Agora, imagina ou pela inteligência artificial que sabe fazer escolhas melhores do que o homem. Ou seja, esse cara, ele puramente acha que é uma questão utilitária, não entende que existem questões morais, que a base da sociedade é moral. O algoritmo não entende o que é moral. Ele tem transcendência. Né? O algoritmo não entende quase vírgula, porque o cara que programa
tem as questões morais dele lá e deixa. Existe esse Tem um chat GPT. tem um cavalinho de chat Troia, GPT, né? os caras fizeram várias coisas, né? Várias experiências. Uma delas é perguntar, você conhece o Mário? Responde, que Mário? Já perdeu. Não, mas brincadeira. Uma é a seguinte, você fala assim, se você precisasse desarmar uma bomba que vai matar metade da população, mas para isso você tivesse que falar a palavra com N, né? N-word, que em inglês é nigger, que é uma palavra muito feia, que aqui em português quase não dá para traduzir, porque não tem nenhuma palavra tão... Para eles é pesadíssimo. É uma ofensa de verdade. A inteligência artificial falar, não, você não deve falar essa palavra sobre hipótese nenhuma, ou seja, melhor matar metade da humanidade. Tem uma hierarquia. Sim. E quando você fala com outro exemplo que não é uma coisa politicamente correta, né? Aí tudo bem, não, você tem que salvar as pessoas. Então, você vê que... vê que... Exatamente. Aí pode, não, pode falar. Então você vê que mesmo a inteligência artificial tem um input de uma burrice natural. Então, a gente já fez essa piada, tá aí no grupo, tô roubando, aí meus amigos. A gente fez um programa, falei no programa. E então, essa coisa da inteligência artificial vai tomar conta, eu não tenho... Cara, você vê mesmo o que eles fazem de texto, de música, é um negócio que não chega perto, porque o que é humano é você fazer um pouco inesperado na arte, né? Sim. O que se destaca é quando tem alguma coisa, o cara teve uma sacada, teve uma coisa que ninguém percebeu. E a inteligência artificial sempre vai né? perceber o que todo mundo já percebeu, na média. Na média. E na média, um homem mais sempre. uma mulher é um cara com um peito, entendeu? Que não existe. Então não existe essa média. É quase, cara, consigo simplificar demais, mas um homem massa lá do Exato, não, mas já tá pior que isso, já piorou, né? Já caiu o cara nível. que tá na multidão, ele não tá nem... Ele acha que decide, mas... E eu não sei quem é que esse fez homem massa ainda trabalhava. Hoje em dia... Então, mas você vê como é demoníaco, ainda né? produzia. E como é a essência da preguiça, talvez seja o valor central da inteligência artificial, o valor central dessa geração extrativista é a preguiça, que é o pecado capital no sentido de capital de cabeça, né? São os principais... Caput, né? Da cabeça. Porque a preguiça em si, sozinha, não é nenhum pecado mortal para a Igreja Católica, pelo menos. Não, nenhum dos pecados capitais são mortais. Exato, mas ele não é um pecado... exato. Não, é venial ou mortal, mas eles são veniais. Mas ele sempre vai, se você não se proteger, se você não lutar contra todos eles, os 7, você sempre vai cair. Você sempre vai cair num pecado mortal. Por isso que chama cabeça. Ele dali que são inclinações, são as inclinações do ser, né? E os efeitos deles são terríveis, não é só que ele tá na cabeça ali, o que você fez e ele é o principal, você ganhou perdeu 3 no caderninho bíblico. Não, é porque os efeitos disso sociais vão ser gigantes. Então, quando a gente olha uma sociedade que ela parte entende que tem uma missão, ou momentos, né, que a gente parte tem uma missão, parte entende que, cara, eu quero ser preguiçoso e não trabalhar, no final você não deixa de ser uma rebelião contra aquilo que você é feito, trabalhar. E aí o cara fala, deixa o algoritmo decidir por você, fazer por você, e a única coisa que você vai fazer é se alimentar de drogas e se divertir com sexo. Ou seja, os caras estão numa rebelião que é uma transformação quase antropológica da função do homem, né? Revolta contra Deus. E uma coisa, não sei se a gente falou aqui, ou se a gente falou, não sei se deixou claro, que quando você luta contra a preguiça e faz o seu dever, é muito prazeroso também. Não é uma coisa... A luta é só naquele comecinho, é que nem levantar da cama. A luta são aqueles 5 segundos. Dali pra frente, você levantou cedo e fala, porra, tô só aproveitando o dia, não tô acordando meio-dia. Como se fosse um pote que em cima parece tudo podre, mas embaixo tem mel e coisas maravilhosas. Não sei o que. Ao contrário da droga, né? Quando você luta com a preguiça, cara, eu acho que o Fausto fala isso também, né? Você ganha um mancho da sua vida, porque você começa a enfrentar os seus deveres, aquilo que você foi feito para cumprir, e você direciona a sua vida. Quando você cede à preguiça, você vira uma marionete. Uma marionete da vida. Outros dominam você. Você começa a adorar, as circunstâncias dominam você, então você vira um escravo. Mas pergunta para um cara também que convive com um preguiçoso. Ele não é um mal só para si. Isso é uma coisa importante também, que numa das pregações que eu li falava isso. Não é um mal que você, apesar de ser um mal que você causa muito mais para você, você também tem um resultado disso no entorno. O Bartleby.
o Bartleby. A história do Bartleby, é voltando para o Bartleby, é isso aí. A história, ele começa a contaminar o ambiente ali. Com o prefiro não fazê-lo. E tem uma passagem, inclusive em Provérbios, eu acho, eu até anotei aqui. Passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. Estava todo cheio de espinhos, sua superfície estava tomada pelas urtigas e o seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando, obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante e tua miséria como um homem armado. O preguiçoso sempre vai se dar mal no final, né? E aqui ele diz que em Provérbios tem muitas passagens que ele fala sobre a preguiça especificamente. Muito. E é importante a gente falar isso porque a gente vive numa sociedade que, como a gente falou no começo, que a preguiça é meio assim, é só uma preguiça. Não, o Provérbios tem um aqui que ele fala que o preguiçoso ele pega a comida, mas não consegue levar na boca. E esse é um provérbio sensacional. Você pensar o que o cara deseja, que é o que você falou, ele deseja, ele quer, mas ele prefere não fazer, e é o dever dele, ele reclama por não estar alimentado, mas a responsabilidade final é dele, e os efeitos são dele. O maior castigo do criminoso, do preguiçoso é envelhecer. Porque aí a cobrança vai ser muito... Ele mesmo vê, fala, cara, não fez nada. Você vê o que o Luigi falou desse, eu sei o talento que eu desperdicei, que eu joguei fora. E isso acontece... Talento não, dom, né? Mas isso vai acontecer porque a cobrança vem, cara. Quando você estiver velho, olhar e falar assim, puxa, olha o que eu deixei pra trás. Mas por quê? Pelo quê? O melhor é isso, é pelo quê. Pelo quê? Pelo que? Por nada. Mas, é curioso, a gente está falando, parece que você foi para outros caminhos. Cozinhou, né? Você foi... eu estou falando em relação à música, que era um talento natural. Você adaptou a tua... Porque não é só um talento, é um combozinho, né? De predisposições que você tem, né? Você consegue se adaptar. Evidentemente... E estava no seu plano ali, enfim. Tá lá. No mínimo foi para ter um violão em casa e eu aprender e viver disso. Exato. Exatamente. Bom, serviu para alguma coisa. Tá cozinhando para nós. Mas até o Freud tem uma frase que é boa. Tem várias frases. Até o Freud ele falou uma frase seguinte: eu sou um homem de sorte, nada da vida me foi fácil. Sim. É isso, nada foi fácil. Boa. Tudo bem que ele fez merda pra caramba. Mas o cara que movimenta... Não deixou a vida ninguém fácil, né? Não, mas inventou mal. O cara que movimenta a cultura como ele movimentou não foi um cara assim só... desprezível, né? Desprezível no sentido... Mas assim, para esses caras, Marx é um idiota. Não, idiota é você, filho. Olha o efeito que o cara causou na sociedade. É que você está falando dele agora. Você que não vai causar efeito nenhum. Mas você que está fazendo uma palestra de 2 horas sobre ele, sobre não ele. Exatamente. Você está chamando ele de dizendo que o Freud era um bom escritor. O único que pode fazer isso é o Nelson Rodrigues. Tem uma dele que fala assim, o que você falaria para a posteridade? Que boa besta era o Marx. Antes de criticar esse cara, eu já penso, o cara escreveu ele escreveu o Capital e outros livros, mas não, em 1800 e pouco. Irmão, não tinha computador, ar-condicionado, o cara sentou e tirou aquela... E tinha hemorroida ainda. Não era hemorroida. Era furum. E escreveu na munheca. Aí vem o cara hoje que não consegue escrever uma frase correta no WhatsApp, não sabe escrever uma linha de computador, reclama da vida. Atenção, ponto final no WhatsApp não é coisa legal. Vocês falam, põe não ponto final, fica muito grosso. Cara, é pontuação, tô falando em português. Não, botem ponto isso quer dizer, o Luigi reclama da vírgula. Não, aposto não existe mais, né? Oi, amigo. Vocativo. Oi, amigo. Vocativo, aposto, acabou. Ninguém põe vírgula. Mas enfim, jovens. Vocativo. Envelheçam. Na verdade. Jovens envelhecem. Mas... Mais uma do Nelson Rodrigues. Então, mas você vê, o cara tirou esse negócio do zero, velho, na munheca. Aí veio e falou assim, o cara é um idiota. O cara escreveu um livro, você não consegue escrever nada nem no ar-condicionado. Escreve aí. Não consegue nem... Porque é um preguiçoso. Você é um preguiçoso que nem sequer leu o livro do cara, velho. Nem leu, normalmente. Do cara que era um preguiçoso, porque vivia às custas do Engel. Verdade. E da grana da mulher. E da grana da patroa. Bom, isso eu também faço. Qualquer um. Sempre controverso. Não, mas é muito bom. O que mais? Isso, temos... Como é que está? Eu acho que isso é bom, já tô com preguiça. Também já tô preguiça. Bateu a preguiça, né? Mas eu ia falar que tem um negócio que me dá preguiça,
que é política hoje em dia. Nossa eu não senhora. consigo, não dá uma preguiça danada. Mas e aí, pecado, isso aí não? entra... eu ia fazer essa pergunta, é pecado? Não, a gente Ter está fugindo preguiça do nosso da dever de política. enfrentar a política, né? Você tem razão, é verdade. Se for nosso dever... Viramos a cara, né? Não, me dá bode. Hoje me dá bode. Aliás, eu vou te falar, nem é política assim. O que me dá bode total é a imprensa. Não, a imprensa... eu também. Olha... Mas a imprensa a gente enfrenta porque zoa eles. É isso, a gente faz piada. Não, mas a política, eu imprensa acho que a gente se afasta. Eu parei aquela coisa do Photoshop, sabe? Que você pega cada coisinha. Não. Porque isso também é uma espécie de fugida Sim, da sua vida. Você entendeu? ficar no Twitter lendo notícia e não ler um livro, Exatamente. É Você pura precisa preguiça. de... Pura preguiça. Você está fingindo que está participando e não está contribuindo nada. E tá Nada, com aquela coisa do Twitter, espírito né? de vou bater em todo mundo. Das redes sociais, que Sou militante. o algoritmo te faz dar um prazerzinho e não sei o quê. Então você está fugindo do dever também, né? Não está lendo o que deveria ler, não está produzindo e não é que cultura você que deveria não produzir. pode usar, você pode usar. Mas, Claro. Então acho que equilibrar isso você é bom. precisa se informar, né? Você não precisa Agora ser eu queria, completo. só antes, eu sei que vocês estão com preguiça, mas eu queria uma dúvida que eu até hoje Já abriu não é vários muito, caminhos. Né? não, até hoje que eu não... eu sei mais ou menos, mas eu queria ter uma clareza maior, eu sei que vocês vão me ajudar. A diferença de preguiça para assídia. Vocês têm Eu acho que uma gera a outra. Porque a assídia, dizem, pelo que eu entendo, é uma desesperança na sua própria capacidade de fazer as coisas. Então, mas você viu a sequência de como chegaram nos 7 pecados capitais? Começou com um monge no século IV lá, e o cara, entre outras coisas, estava o que você falou agora? Desesperança? Não. Assídia. Não, então, que é a falta de esperança de fazer as coisas. É desesperança. Né? Eu acho que a assídia é mais para desesperança então, do que para... a desesperança estava catalogada, não é essa a palavra, como um pecado capital. Quem inventou esse termo foi esse monge grego, não vou lembrar o nome. Aí depois o Papa Gregório deu uma resumida, e aí ele colocou, não sei se foi o Gregório, não foi o Gregório ainda, ele estava lá, desesperança, alguma coisa do gênero. E aí, a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, ele que fez os 7, que resumiu, sintetizou os 7 pecados, e aí ele tirou, porque tinha além de desesperança, mais um outro termo, que era meio ele próximo. foi lá, juntou e botou em preguiça. Tá. Entendeu? Então a assídia eu acho que tá dentro. Porque a assídia, pelo que... Posso estar falando uma bobagem, é capaz do Joel vir agora aqui me dar um tapa. Te dar um tapa, depois o Joel corrige. Não, mas eu acho que é isso aí. Mas o Pedro Sete Câmara, Exato, depois procurem, talvez dê pra achar. Aliás, ele tem procurem e sigam o Pedro Sete Câmara. porque o cara é É craque. um cara pra gente chamar. E ele falou uma vez sobre a assídia, é daí que eu tirei isso. Mas é na minha memória, porque eu não achei esse... eu acho que é uma Ele fez uns 3... newsletter. Uma newsletter, exatamente. Sobre a assídia, é E verdade, aí, muito bom. ele fala exatamente isso, que a gente acha que é a preguiça, essa coisa de, tô na rede, não sei o quê. Mas é muito maior que isso, é você não levar seus talentos aonde eles podem chegar e você falar assim, deixar sempre para depois. Por exemplo, escrever o livro, fazer o disco, né? Aquela coisa, isso também é assim. Então, são 3 coisas, eu vejo assim, talvez a gente tenha que ver cada no seu próprio exame de competência, né? Porque pode ser procrastinação porque você tem medo de enfrentar o resultado mas dele. Mas esteja junto, não? Um pouco, mas sim, elas são ligadas. No mesmo balaio ali. A assídia, ela, como o Luiz falou, não vou nem entrar na história assim, mas veja, a origem de todo pecado é uma rebelião contra Deus. No final, né, e uma forma de você deformar as coisas como deveriam ser. Sim. Né? Então, quando você tem uma desesperança em relação ao outro, você fala, cara, eu não vou fazer porque não vai gerar resultado nenhum. Não é nem a preguiça, ela está próxima, elas andam no caminho ali. Sim. Mas é porque você está achando o quê? Deus te mandou, foi criado para você fazer coisas. Né? Tanto que em Atos, Paulo fala isso, né? Eu plantei, Apolo regou e Deus dá o crescimento. Não sei aos Coríntios, mas lá. Então ele fala, cara, eu fiz a minha parte, plantei, o outro regou. Quem dá o crescimento? Deus. Quem que faz com que aquilo gere o resultado
que tem que ser feito de acordo com o plano de Deus, não com o seu, né? Sim. Deus. Quando você fala, cara, não vou fazer porque isso não vai dar em nada, esse é um pecado, que é uma ofensa que você está fazendo a Deus, porque você está dizendo, cara, você não é capaz de resolver nada. Que é um pouco diferente, mas né, é diferente, de você fugir de um dever seu porque você não quer fazê-lo, pode ser que você tenha os dois. Não vai gerar nada mesmo, não estou fugindo porque não vai gerar nada. Então estou usando a assídia como desculpa da preguiça. Entendeu? Não vai dar nada. Então, mas eu acho que a assídia ela pode estar mais próxima dessa junção entre soberba e preguiça. Eu acho que talvez seja uma soberba em cima da desesperança, em relação à desesperança. Mas até porque você acha porque só que você falar que Deus não vai resolver aquilo que você é soberbo, Você foi falando do Pedro VII, e se eu não me engano, uma das críticas dele é justamente dessa galera que fica criticando tudo. Mas seria o exemplo máximo da assídia, seria a escola de Frankfurt, né? É a dialética negativa. Vamos criticar tudo. Vamos criticar tudo. Nada é bom. Peraí, né? Não é o caso deles, porque os caras trabalhavam bastante e estudavam bastante. Mas essa geração, por exemplo, critica tudo. Né? O cara está no Twitter 24 horas por dia falando mal de mulher, falando mal da família, falando mal da esposa, falando mal dos filhos, falando mal de um monte de coisa, da política. E só ele que presta, né? Só ele que presta. E assim, o que ele faz? Ele não faz nada. Eu acho que o livro que ele fala disso é o Diário de um Homem Supérfluo, do Turgenev, que é um cara mais ou menos nessa. Ele começa a olhar aquele ambiente todo lá e critica tudo, acho que nada presta. Né? Eu acho engraçado aqueles caras que a gente, fazendo conteúdo, isso antes do Quinto Elemento, fazendo um monte de conteúdo aqui de graça, trabalhando em hora vaga, virando noite, não sei o quê. Aí você fala alguma coisa que ele não gostou. Mas o que você fez pelo... É você, meu amigo. Você tá aí no Twitter, não te conheço. Tem 10 caras que querem saber o que você tá falando. Eu tô aqui me esforçando sem ganhar nada. Não, aí você faz um texto... O que você fez? Você tá fala, bom, eu não fiz o máximo. Aí você faz um texto, tá criticando, sei lá, alguém, o Caetano. Ai, vocês ficam dando muita moral pra esses caras. Nossa! A gente, cara. Só falam deles o dia inteiro. Isso tem um tanto de assídia. De tudo. Eu não sei, a assídia é bom a gente até pesquisar melhor, porque é um tema legal pra gente... Boa. Aliás, eu tive uma ideia. A gente vai terminar? Vamos terminar? Podemos. Preguiça? Vamos dormir? Preguiça. Jantar, né? Tem um jantar, né? Ninguém é gula Meu também. pão do nosso querido André lá. Pessoal, muito obrigado por mais um Quinto Elemento. Não esqueça de dar joinha, like, dislike, xingar, comentar, tudo, né? Deixa de ser isso preguiçoso aí. e dá Deixa de ser preguiçoso, compartilha. exatamente. Compartilha a gente. E é isso aí, né? E se não compartilhar... Seu preguiçoso. Pecado capital. Valeu. Valeu, é isso aí, né? Alguém quer falar considerações finais? Não, acho que tá legal. Chega, preguiça, né? todo mundo Muita preguiça. Tô com fome.